Quem paga o soldo desses militares, ou seja, o salário deles, é o povo brasileiro. O exército é dono sozinho de uma conta na rede social? É do exército? Não, não é. Tudo que pertence ao exército, de novo, a marinha e a aeronáutica, pertence ao povo brasileiro. E aí agora o exército diz que vai punir aquele cidadão que estiver escrevendo, mandando mensagem nas redes sociais do exército que estimulem violência, que estimulem a discriminação e promovam o discurso de ódio. Veja só que coisa interessante. O que seria um discurso de ódio na concepção do exército? Vai estar, sim, praticando a censura disfarçada de regulação da rede social, regulação de normas para evitar linguagem inapropriada. Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Olá pessoal, estamos de volta a mais um programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. Seja muito bem-vindo. Como é que foi o seu fim de semana? Espero que tudo bem. Essa semana também será meio cheia em Brasília, com muita movimentação e repercussão do que aconteceu no final da semana passada e o que aconteceu no fim de semana agora. Hoje nós vamos começar falando sobre uma coisa que tem já causado uma polêmica muito grande e começou agora no final de semana, no domingo. A Constituição diz que todo poder emana do povo, correto? Será que é mesmo assim? Na teoria, sim. Funciona? Na teoria está tudo bonitinho, está escrito lá no papel e coisa e tal. Mas e na prática? É uma coisa totalmente diferente. Aquele cara que assume o poder, que passa a comandar a administração pública, a máquina pública, quando assume o poder, começa a agir como se tudo aquilo ali, o país inteiro, fosse dele. Como se ele fosse realmente a autoridade máxima para mandar em todo mundo, fazer o que bem entende e o que acha. E, consequentemente, todos aqueles, os asseclas, aqueles que ascendem ao poder, juntamente com o comandante que os coloca lá, também pensam da mesma maneira. Na época do regime militar, por exemplo, qualquer soldadinho fardado, ou até mesmo quando estava de folga na rua, se achava com autoridade máxima, como se fosse um policial da mais alta patente, da mais alta esfera. Qualquer coisa, qualquer discussão na rua, olha, eu sou militar, e colocava ordem. Pois assim funciona com todos que estão no poder, todos que fazem parte do mesmo time que está no poder. Como eu disse agora há pouco, a Constituição diz que todo o poder emana do povo. Então, a quem pertencem as Forças Armadas? Exército, Marinha e Aeronáutica. Elas pertencem ao povo brasileiro. Os recursos para sustentar essas Forças Armadas vêm da onde? Vêm dos impostos pagos pelo cidadão brasileiro. Não é isso? Muito bem. A quem você acha que pertence um canhão do Exército? Por exemplo, pertence ao Exército? Não. Pertence ao povo brasileiro. O Exército sequer tem um CNPJ. O Exército não é uma instituição privada. É uma instituição pública. Pertence ao povo brasileiro. Por exemplo, os jatos de caça da Força Aérea, os Gripens, que chegaram aí da Suécia, pertencem a quem? Pertencem
à aeronáutica? Pertencem ao comandante da aeronáutica? Não. Pertencem ao povo brasileiro. Assim como todos os destroyers da Marinha Mercante. Pertencem a quem? Ao povo brasileiro. Então, tudo que é do Exército, da Marinha e da Aeronáutica pertence ao povo brasileiro e não a essas instituições. Quem paga o soldo desses militares, ou seja, o salário deles, é o povo brasileiro. Como também paga para as polícias civil, militar e federal. Por quê? Porque são instituições públicas. Tudo o que eles têm pertence ao povo brasileiro. Então vamos lá. O Exército é dono sozinho de uma conta na rede social? É do Exército? Não, não é. Tudo que pertence ao Exército, de novo, a Marinha e a Aeronáutica, pertence ao povo brasileiro. Então, se o Exército, ou a Marinha, ou a Aeronáutica abrem uma conta numa rede social, no X, no YouTube, no Instagram, essa conta pertence a quem? Ao povo brasileiro. Tendo isso como claro, veja só que absurdo que aconteceu nesse fim de semana. O Exército Brasileiro resolveu fazer uma espécie de alerta público sobre política de moderação. Só para lembrar que, na semana passada, os comandantes dessas forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, estiveram lá na CREDEM, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para pedir dinheiro. E todos eles, todos os três, estiveram acompanhando o ministro da Defesa, José Múcio, mostrando um perfeito alinhamento das forças com o governo atual. Entendeu? E aí agora o Exército diz que vai punir aquele cidadão que estiver escrevendo, mandando mensagem nas redes sociais do Exército que estimulem violência, que estimulem a discriminação e promovam o discurso de ódio. Veja só que coisa interessante. O que seria um discurso de ódio na concepção do Exército? Tudo aquilo que se fala contra o governo? Quer dizer que se você não está de acordo com o governo e você quer fazer uma crítica, você quer externar o seu pensamento, você não pode? Se você fizer isso, você está cometendo um ato antidemocrático, você está promovendo um discurso de ódio. Precisamos de exemplo. O que o Exército chama de discurso de ódio? Tem um exemplo. Aí diz que essas pessoas, essas contas, desses usuários serão canceladas. O Exército vai ter o direito de chegar lá e retirar aquilo que foi postado. E mais ainda, vai encaminhar o caso para a polícia. Vai botar aquela pessoa sob pressão, ou aquele usuário vai ter que responder inquérito na polícia. E por quê? Porque simplesmente colocou uma coisa que o Exército acha que não é legal. Só que o Exército não pode fazer isso, porque a rede social não é do Exército, é do povo. Se faz esse tipo de coisa, está cometendo nada mais, nada menos do que uma censura bruta. É censura. E aí vem com esse papo de não se trata de censura, nós estamos apenas regulando. Regulando o discurso de ódio. Estamos regulando uma linguagem que seria inapropriada. Veja bem, como é que o Exército vai dizer que uma linguagem é inapropriada?
Houve um estudo para saber disso, ou seja, teve especialista, teve audiência pública para se discutir o conteúdo, para se definir o que é uma linguagem inapropriada, ou apenas a decisão de um cidadão, de um comandante do Exército? Veio da Secretaria de Comunicação do Exército, Secretaria de Comunicação Social? Não vai mais poder fazer isso. Se você botar o seu raciocínio lá dentro e nós entendermos que ele tem um discurso de ódio, porque você queria que o Exército agisse assim ou dessa maneira, nós vamos cancelar, nós vamos censurar, nós não vamos deixar público isso. Ora, e aí se pratica a censura, que é proibida na Constituição Federal, simplesmente um ato disfarçado de regulação da mídia social. Imagine se a moda pega. Se a moda pega, todo mundo vai fazer isso. Com o direito ou o pensamento com a desculpa de estar defendendo o Estado Democrático de Direito. E qualquer situação ditatorial, em qualquer governo desses que você conhece muito bem, principalmente na América Latina, nunca ninguém diz, olha, eu vou censurar. Nunca se dá o nome de censura, abertamente, escancaradamente. Simplesmente se diz, este ato é contra a democracia. Beleza? Então vamos censurar. E aí a gente diz para o povo que não, ele é um antidemocrático e vamos cortar o que ele está dizendo. E aí se pratica censura. Só que isso é proibido no Brasil, é crime grave. E passa a ser mais grave ainda quando o Exército toma essa atitude. Ah, você não quer? Então que retire toda a rede social. O Exército não tem que ter rede social. Se quer ter uma rede social, tem que estar preparado para críticas. E tem que estar preparado para aceitar qualquer manifestação de pensamento. O ministro Alexandre de Moraes já disse uma vez que aquele que não quer ser criticado, que não assuma cargo público. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. É uma censura prévia e a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano, quem gosta de censura é ditador. Um comandante do Exército está assumindo um cargo público. Ele foi indicado para o posto mais alto do Exército, é uma figura pública. Todo mundo sabe quem ele é. Esse tipo de atitude só revela o alinhamento com o pensamento das autoridades brasileiras hoje, que buscam incansavelmente uma maneira de censurar o cidadão brasileiro. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ao invés de fazer isso, de novo, que se retire do ar toda a rede social do Exército, todo o canal de comunicação do Exército. Entendeu? Porque se não fizer isso, vai estar sim praticando a censura disfarçada de regulação da rede social, regulação de normas para evitar linguagem inapropriada. Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Agora, o Exército fazendo isso preocupa, porque é uma força. A mesma coisa depois vai ser seguida pela Marinha e pela Aeronáutica. E aí todo o sistema de governo já está bem aparelhado. Ou seja, isso já revela a forma de pensar das autoridades das forças nacionais,
hoje no Brasil. Lembrando que o ministro do Superior Tribunal Militar andou dizendo, isso está em tudo quanto é lugar, você pode procurar isso aí na internet que você vai encontrar, ele dizendo e elogiando que o pensamento da esquerda é o melhor, porque pensa nas causas sociais, luta pelas injustiças e inclusões. Veja, ele deixando bem claro o pensamento dele. Um pensamento simpático ao socialismo. E todos eles se comunicam. E se comunicam, é muito fácil dividirem a mesma opinião, o mesmo planejamento. Censura, censura e censura. É horrível e é proibido em qualquer lugar. Em qualquer lugar, em se tratando de um país democrático. Imagine você se Ulisses Guimarães estivesse vivo e vendo o que está acontecendo hoje no país. Ele teve um discurso histórico, dizendo que o que aconteceu na época do regime militar era uma coisa para nunca mais acontecer. E veja você o seguinte, que diferença tem os censores de hoje para os censores do regime militar? Na época, o censor do regime militar ia para dentro de um veículo de comunicação dizer isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode e isso aqui não pode. E liberava ali. Hoje é a mesma coisa, só que se usa outro nome. Regulação das normas de conduta das redes sociais. Ele já disse, que nem o exército diz aí, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. Será que tem alguém vendo isso? Será que tem alguém do judiciário atento a isso aí? Isso complica bastante. E foi lamentável.